Olá! Estou aqui para começar mais uma live das 10 coisas legais que as pessoas têm para me contar. É só um instantinho que eu vou mostrar aqui quem é a pessoa. 10 coisas boas, né? Coisas mais não. 10 coisas boas. Convida. Gladys Vivani. Se você não conhece Gladys Vivani, fica aí, viu? Porque merece. 10 coisas boas convida Gladys Vivani. Ai, meu Deus, o Vivani é com... Só um segundo, gente, porque ela odeia que errem o nome dela. Gladys é Vivani. 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 Ok. Fixei. Era aí que eu tenho que explicar a ela. Não, gata, você tem que entrar. Tem. Isso. Entra na minha live. Só um segundinho, gente. Que apesar dela ser altamente internetica, parece que entrou. Parece que nunca foi convidada para uma live, gente. Que absurdo. O mundo não sabe o que está perdendo Gladys Vivani fazendo live. Gladys é uma pessoa formada em jornalismo, mas ela trabalha numa empresa muito incrível, onde ela ensina, a empresa dela ensina as outras empresas, normalmente grandes corporações, a virar gente, sabe? A ser antenado com as minorias, com os novos conceitos de sociedade, de viver em conjunto. Então, ela é uma criatura muito incrível e eu vou chamá-la agora, Gladys Vivani, para a gente saber as 10 coisas boas aqui, que eu já estou ansiosa. Inclusive. Oi! Deu certo! Mulher, tu Gente, nunca participou de uma live? nunca fiz live na vida. Não sei nem o que come. Tenho nem Ah, roupa minha pra filha. isso. Mas você tem esse delineador, né? Ó, Azul. Arrasou, bicha. fiz especialmente pra você. Ah, obrigada. Primeiro delineador da quarentena. Ah, não, segundo foi o segundo. E esse cabelo Sim. também. Esse Ah, cabelo, você esse acorda com ele cabelo assim, né? esse cabelo Desculpa. é. Esse cabelo é assim mesmo. Gladys, então, lhe apresentei basicamente dizendo que você era uma pessoa que é formada em jornalismo e que trabalha ensinando outras empresas a ser gente, assim, né? A virar gente nesse novo mundo. Não Adorei a sei. definição. Então, querida, é o seguinte, eu não sei se você acompanha, mas eu criei essas lives porque as pessoas só fazem falar de coisa ruim, que tem que falar mesmo e tem que brigar e é isso mesmo. Só que a gente esquece que tem coisas boas no mundo, né? Tem coisas que acontecem, mesmo nessa vida quarentena com esse governo velho chibata, tem coisas boas que acontecem no nosso círculo, na nossa vida, na vida mundial, existem. E a gente esquece e não dá valor a elas. Então, isso é para a gente conversar sobre coisas boas, né? Coisas leves, e é proibido falar coisa ruim. Então, se você começar, que merece, eu sei que merece, mas eu Aí vou. você me corta. Que Aí eu eu corto. vou tentar. Tá bom. Então, vamos começar com a sua lista de coisas boas? Vamos lá. Eu, Vamos lá. eu Primeira coisa. escrevi, né? Eu escrevi Claro. para não me perder, porque, Tá bom. gente, é a minha primeira live. Eu posso abrir muitas abas e aí você me puxa de volta. Tá, deixa eu só dizer uma coisa. Já tem pessoas querendo fazer lives com você, entre elas Clotilde Tavares, que é a minha mãe, sua fã, Ai, né? meu Deus! Minha amiga de Exatamente. infância! Exatamente. Pois então, já saiba que depois que você fizer essa, vai bombar a sua agenda de lives. Mas vamos lá. Nossa! Vamos lá. Eu anotei, eu não fiz uma ordem, tá? Não tem uma Tudo ordem bem. de grandeza ou de importância, Tá. mas eu escrevi aqui para não me perder, senão eu vou abrir muitas abas e aí não vai dar certo. A primeira coisa, quando você falou sobre coisas boas, eu fiquei pensando muito nisso, assim, e foi um exercício muito interessante para mim, porque não foi fácil. A minha primeira, como que eu digo? O primeiro ímpeto é Hum, falar um monte de coisa ruim, né?
E aí, só que esse exercício de olhar para as coisas boas foi importante porque depois que eu comecei, aí foi difícil parar. Parece que uma coisa Ah, puxa a outra, né? ai, que coisa boa de ouvir. Foi muito difícil começar e até um sentimento meio, será, tipo, um sentimento meio, uma espécie de culpa, talvez, de ficar indo por esse caminho. E aí, depois que Aham, você começa, é meio libertador, assim, porque você vê que, ai, ó, quanta coisa legal, e às vezes eu tô sempre canalizando a minha energia para muito as bom. tretas. Porque, afinal, Ariana, né, gente? É, tretas e tretas. Pretas, participamos. E aí, a primeira coisa que eu pensei, assim, de coisa boa, eu não comecei focada assim só em mim, fiquei tentando pensar na situação, né? Eu acho Legal. que uma coisa que, de uma maneira geral, eu consigo enxergar é um maior senso de coletividade das pessoas, assim. Não todo mundo, não acho que é uma grande mudança, que a humanidade está se transformando e que esse senso de coletividade ele bate diferente nas pessoas, né? Em algumas pessoas chega de um jeito, em outras pessoas chega de outro, mas eu acho que todo mundo de alguma forma foi impactado pela ideia de que eu posso estar bem, eu posso estar protegido, eu posso estar do melhor jeito possível, mas eu vivo em sociedade e se aquela pessoa que pega metrô comigo não tiver as mesmas condições de estar bem que eu tenho, eu vou acabar me fudendo também. Então, eu acho que pelas conversas que eu escuto das pessoas, pelas coisas que eu acompanho de pessoas, inclusive de pessoas que veículos e pessoas que eu não concordo tanto com a visão de Uhum. mundo e eu vou lá ver não para sofrer, mas para não ficar alienada do outro, né? Para não ficar alienada do que está acontecendo, mesmo fora da minha bolha. Eu acho que as pessoas entendem de formas diferentes, mas entendem que a gente vive em sociedade e que a gente não consegue. Essa ideia que a gente tem da nossa vida pautada muito pela ótica da individualidade, por esse viés da meritocracia, da individualidade, tudo focado no indivíduo, eu acho que ele está cada vez mais exposto de que isso não funciona assim. Porque, tipo, quando, sei lá, só eu vou tomar vacina e a outra pessoa não vai tomar vacina, a doença não vai Adianta de acabar. nada. Uma pessoa Exato. vai usar máscara, outra pessoa não vai usar, não adianta de nada. Uma pessoa pode lavar a mão, a outra não pode lavar a mão, não adianta de nada, porque você vai se contaminar do mesmo jeito, por mais cheio de álcool em gel que você esteja. Então, algumas pessoas tiveram um despertar mais forte disso, mas Uhum. eu acho que rolou, sim, uma pegada de, meu Deus, se eu pensar só em mim e deixar outra pessoa se fuder, eu vou me fuder também. E o que é que eu faço com isso? Eu acho que isso é uma coisa boa. Primeira coisa Muito boa que bem. eu destacaria. Concordo. Acho que você tem razão. E a gente vê muito isso perto da gente, né? Com pessoas que normalmente não estavam nem aí, porque a gente tem, né? Todo tipo de amigo, amigos que são engajados e amigos que não são, e tudo bem também, né? A gente não. Cada pessoa tem seu jeito, mas todo mundo tá pelo menos no seu nível. Existe uma Sim, preocupação maior. Gostei. Muito sim. boa essa primeira coisa, Gladys. Deixa eu Vamos ver. avisar para quem chegou agora. Esta é Gladys Vivani, é uma amiga de infância, não. Ela é potiguar, mas mora em São Paulo. E é uma pessoa muito peculiar, Não, interessante. eu sou amiga de infância da sua mãe. Isso quer dizer que Ah, eu acompanhei desculpa. a sua infância, entendeu? Você acompanhou minha adolescência, minha infância, né? Tá certo, muito bem. Vamos à segunda coisa. Segunda coisa legal, segunda coisa boa é que eu aprendi a cozinhar. Tipo assim, eu tenho uma relação com comida que é um pouco, não sei como que eu digo, talvez ela extrapole os limites da normalidade. E aí eu Hum, comecei a cozinhar coisas que eram desafiadoras para mim e me deu uma sensação de autossuficiência muito gostosa, assim. Fazer uma coisa que para mim só seria possível comer feita por um chefe famoso num restaurante foda e aí eu consegui reproduzir, tipo,
conseguir mimetizar minimamente aquilo na minha casa, foi uma coisa, nossa, eu posso, me deu uma sensação boa, assim, então, O que quer é que dizer, você fez aí? ai, menina, eu já fiz tanta coisa, mas pão, ó, a Ai, Aninha já tá falando, pão, meu Deus, ela tá louca do pão. Aliás, existe pão, uma coisa universal em todos estarem os loucos do pão, né? existe, é a pandemia, existe isso. É muito louco, porque eu fui influenciar, assim, eu sempre tive vontade, porque assim, eu amo pão, eu sou, ai meu Sim. Deus, glúten é o meu senhor e nada me faltará. E só que esse pão de fermentação natural, que você tem o fermento e alimenta o fermento, e a porra do fermento não pode morrer, tipo, dá mais trabalho do que cuidar do cachorro, cuidar do fermento. É um pet. E aí eu sempre falei, ah, não, isso não é pra mim, isso é muito difícil. Olha que treta, não vou conseguir, sou desorganizada, Hum. sou preguiçosa, não quero acordar para dar de comer o fermento. Aí, aí beleza, né? Ficou e tal, não sei o quê. E aí tem o rolê de fazer o fermento do zero, que é um trampo maior do mundo. Tem o rolê de você pegar uma isca com alguém que já tá criando o fermento. E aí, assim, eu tava de boa, uma amiga minha me ofereceu. Linda me ofereceu. Falou: ah, você quer? Eu peguei um fermento de uma amiga, tô fazendo pão, você Tá. quer? Aí eu fiquei, ai, isso vai dar mó trabalho, não sei o que. Ai, quero. Aí depois que eu peguei o negócio, me empolguei, né? E fiz o primeiro pão horrível, parecia aquele emoji de cocô do Instagram. No Instagram Horrível, ficou. horrível. E aí fiz o segundo, e aí foi, enfim, aí me apaixonei pelo rolê e comecei a fazer uns pães muito gostosos. E aí vem uma coisa que é, meu Deus, o meu pão é mais gostoso do que o pão da padaria mais foda que eu já comprei. Aí fiquei, ai meu Deus, Eu ai agora vou o meu trabalhar com isso agora, vou vou. vender pão. Não, eu tenho um certo cuidado com isso, que é não monetizar os meus hobbies, que é uma coisa que eu já Muito fiz muito bem. a minha vida inteira. Ai, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho muito chique quem usa essas palavras, sabe? Você usou mimetizar, você usou de não monetizar os meus hobbies. Acho tão bonito quem fala assim, Não, mulher, sabe? monetizar. Eu acho que foi a minha, Não, eu sei o foi que a minha é, mas eu acho psicóloga que bonito. falou isso 1000 anos atrás. Tipo, quando eu tava sempre cansada. Eu acho que eu Hum. lembro dessa conversa na terapia. Eu sempre muito cansada. E aí, tudo que eu fazia assim. Ai, aí eu fiz isso, aí eu aprendi a costurar e eu vou vender. Aí eu fiz isso, eu aprendi a cozinhar e eu vou vender. E eu fiz isso, eu gosto de falar na internet, eu vou fazer um site. E aí ela meio que me chamou a atenção para isso. Nossa, não tem nada que você faz assim só por fazer. Aí eu, Igual que bateu, né? Aquela aí a bateu. raposinha. Mas deixa eu fazer um adendo aqui nessa sua coisa de cozinhar e da pandemia. É que, para quem não conhece Gladys, Gladys é a rainha de Pinheiros, certo, gente? Gladys e Não, Carlos, que é não. o marido dela, ela é a dona de Pinheiros. Quando a gente está andando na rua, quando eu vou e fico assim na casa dela, a gente passeia muito, ela me leva em 150 restaurantes e padarias e cafezinhos. E tem milhares de lugares. O hot yoga eu conheci com ela, que ela me levou, e eu adoro. E toda vez que eu estou em São Paulo, ela indo comigo ou não, eu vou. Só que Gladys é do tipo que se ela tá andando na rua e tem uma loja nova que abre, ela diz: o que é essa loja aqui? Não foi consultada, não estou sabendo dessa loja aqui. Tipo, ela é a rainha. Então, eu imagino que uma pessoa que saía para tomar café em padarias diversas, saía para almoçar em padaria, em restaurante, e jantar, e agora está em casa, deve estar uma loucura mesmo, assim, porque você e Esse Carlos foi. são pessoas que estão sempre na rua, né? É, Curtindo, aproveitando as é. coisas. Esse foi o meu primeiro pensamento, quando rolou coisa da quarentena, do isolamento. E a gente entrou em isolamento uns dias antes, porque lá no meu trabalho, o fato da gente estudar conjunturas e ter um olhar macro para as coisas, uns dias antes do Dória decretar aquele primeiro isolamento, lá a gente já estava, gente, vai dar merda, vamos ficar em casa. A gente já estava trabalhando de casa. E aí eu pensei isso, eu falei, nossa, se rolar isolamento mesmo, como teve assim no mundo e tal, a gente vai sofrer muito, porque a gente tem esse hábito de tomar um cafezinho na rua, parar e descer, ai, vamos no café? Ai, vamos ver aquele negócio novo que abriu. A gente realmente tem. E foi uma coisa que eu tentei não perder, já faz 8 anos que eu moro, 7 anos, acho que 8, que eu moro em São Paulo. E eu tentei não perder isso, que é um olhar meio de turista para o lugar que você vive, né?
E eu gosto, e eu tinha certeza que eu ia sofrer muito, mas não sofri. Aí eu vou chegar no outro ponto da minha Certo. lista. Deixa eu Então ler aqui. vá. Eu já falei da Procure. coletividade, falei da comida. E Uhum. aí a gente chega em um outro ponto da minha lista, que é o quanto eu me apaixonei pela minha casa durante o Ah, isolamento. Então, eu acho que que bonito. talvez por isso Tão eu não tenha poética sentido. você, coisa Ai, bonita. gente, porque eu sou Ai, aqui, achei bonito. uma pessoa Vai. tão sensível, né? É a piada eterna. Eu sou meiga. Ai, pessoa Tá, e você se inteligente. apaixonou pela sua casa. E aí esse rolê do. Eu já tinha uma relação boa com a casa, assim, eu acho que uma coisa que eu guardo da minha infância, assim, da relação da minha mãe com a casa e tal, que não é sobre decorar a casa, não é sobre arrumar a casa, é sobre construir uma relação de afeto mesmo com o lugar que você vive, né? E durante muito tempo, tipo assim, a gente sempre morou na periferia, sempre. Sempre teve uma casa que não era uma puta casa, era uma casa bem cagada. Mas a minha mãe, ela tinha uma relação com aquela casa que fazia com que aquela casa fosse sempre uma casa muito gostosa, e uma das casas mais aquela casa, tipo, que é super simples, mas que você olha e é bonita, e é colorida, e é viva. É maravilhosa. Pelas fotos, eu acho incrível. Enfim, aí, bom, depois a casa foi crescendo, minha mãe foi conseguindo arrumar a casa do jeito que ela queria e tal. Mas ela sempre teve uma coisa de usar a casa, mesmo transgredindo algumas regras. E eu carrego isso também. Tipo, se eu quiser colocar uma geladeira no quarto, eu coloco. Se eu quiser colocar uma escrivaninha no banheiro, eu coloco. Então, eu vivo os Sei ambientes disso. assim, do jeito que. Tipo, eu tinha uma penteadeira na sala durante muito tempo, porque eu achava que combinava. E aí, me descobri gostando muito da minha casa. Eu acho que fez com que eu não Uhum. sentisse tanto esse baque de, não posso sair para ir no café, fazer o café em casa, já vou para outra coisa, que é a Peraí. criação. Tá. Só uma coisa dessa casa, porque você transformou, né? Você transformou um quarto de hóspedes que agora não tá podendo receber ninguém, né? Mas aquele quarto vai voltar, né? Assim. Você gosta, né, daquele quarto? Eu gosto daquele quarto e eu pretendo me hospedar de novo na sua casa, você querendo ou não. O Carlos, inclusive, me convidou hoje, disse, ei, quando passar, vem. Mas eu ia dizer, você transformou ele agora numa coisa de yoga e de tatame para De casa. jiu-jitsu, Casa foi. jiu-jitsu. Ai, Exatamente. muito legal. E botou a escrivaninha. O que é que tu botou no quarto agora, que toca, bate o sol? Eu botei minha mesa de trabalho no lugar onde bate mais sol na casa, porque eu não consigo viver sem sol. Então, Sim. ter essa relação com a casa fez com que eu não sentisse tanto Tá. falta de estar na rua, de visitar os lugares e tal. E também fiz aquele trabalho mental ali de, gente, a gente só precisa ficar em casa. A gente não precisa Sim. ir para uma guerra, a gente não precisa a gente, que eu tô falando eu, né? Do alto da Sim. minha posição de privilégio, eu não preciso fazer nenhum grande sacrifício a não ser ficar dentro da porra da minha casa. Então, É isso mesmo. no drama. E aí, Vai pro quarto. aí, aproveitando que eu tô em casa, eu fui mexendo Sim. em vários lugares, assim, fazendo ambientes diferentes dentro da minha casa, né? Então, a gente tem uma varandinha também minúscula. Minúscula, cabe 2 pessoas por vez, mas assim, faz uma grande diferença, por exemplo, tomar sol, sabe? Eu acho que eu sofreria muito num lugar que não batesse sol, porque, enfim, né? Potiguar. É isso. Essa relação com a casa é uma outra coisa boa desse Massa. momento. Muito bom. Gostei. Gostei quando você disse de. Tem uma palavra aí que você usou também, diferentona, que é não, tipo, a geladeira no Sim. banheiro, sei lá. Né? Tipo, Você, moldar a casa às suas independente vontades, independente da normalidade das coisas, Gostei né? disso. Tá, vai E pro assim, próximo. também não tenho apego. Não tenho apego, tá? Não gostei, pinta de volta, tira esse negócio, sabe? Fora que vocês têm isso, né? Que é essa coisa da casa Pinterest, que vocês ficam mudando a decoração e a cor, e as bolinhas e as listras. Fico mesmo. E aí a gente não cansa, né? Parece, olha, gente, parece que eu tô em outro lugar. Mas é muito massa a tua casa mesmo, vai.
É fria, uma casa fria. Ai, Toda casa olha, toda em São casa em Paulo é São Paulo fria. é fria no inverno. Nossa, Jesus. Hoje, por exemplo, tá frio do caralho. Assim, tá um solzinho gostoso, mas tá muito frio. Assim, pra mim é muito frio. Eu Tá. morro de frio o tempo todo, né? Outra coisa Ah, é. disseram qual era a palavra, era transgredir. Transgredir os ambientes. Gostei. Trans... Obrigada, Ah, Grazi, que disse qual era a palavra. Estou anotando essas palavras para usar. Eu conheço essas palavras, o lance é como usa, sabe? Que eu acho massa. gente, Ives está falando do sofá, que inclusive eu consegui convencer Carlos a vender o sofá roxo. A gente vai colocar ele. Não! Aquele sofá é Sim, muito maravilhoso. Se fosse Natal, eu comprava sem ele. apego, sem apego. O tempo do sofá roxo já passou, agora ele vai fazer Gente, outra mas ele pessoa é uma feliz. delícia, Gladys. Ele é muito confortável. Mas agora aguarde minha nova sala. Tá bom. Vamos lá. Quarta coisa. Quarta coisa, criar mini rotinas. Eu criei assim, à medida do possível, eu tentei criar mini rotinas que deixaram meus dias assim mais felizes, porque uma coisa que eu acho que me deixa ansiosa, ou que me dá uma sensação. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitas rotinas, de ter uma rotina bem definida. Tá. E isso também, eu sou procrastinadora, várias tretas, né? E Sim. uma maneira de lidar com esse tempo para mim foi criar rotinas. E aí eu notei que essas rotinas me davam uma sensação de conforto, uma coisa que eu não tinha antes. Antes eu era, vou sair, se aparecer alguma coisa eu faço, vou sair andando, não sei onde eu vou almoçar, e aí, enfim. Agora, eu acho que nesse momento em que tudo é incerto, até eu, que sou a pessoa zero rotina, me vi criando algumas rotinas para me dar ali alguma segurança nesse momento que todo mundo tá meio, ai meu Deus, fudeu, né? E aí, assim, a rotina, ela diminui a sensação de você ter que escolher muitas coisas, né? E escolher cansa. Tipo, se eu sei que na segunda-feira é o dia de eu fazer isso, na terça é dia de fazer aquilo, e aí eu não preciso chegar no dia e ter que escolher. E aí eu não me sinto tão Ah, cansada mentalmente, né? mas são E escolhas de aí, quê? Tipo o quê? tipo, o dia que eu vou fazer a faxina. Hum, O dia, então, assim, eu vou fazer faxina sempre em tal dia, porque senão na segunda-feira eu fico, vou, não vou, vou, não vou, não vou, vou deixar para amanhã. Aí fico me sentindo tô uma desse bosta. jeito. Aí no outro É, dia, não sei, tipo assim, se eu tiver, tem um dia fixo para isso, aí eu posso nos outros dias cagar para isso, entendeu? entendi. Nem sempre eu consigo seguir a rotina, mas a micro Ah, rotinas também acho bom isso. isso me ajudou. Foi uma coisa boa. E como eu sou mega desorganizada, assim, na vida é, na vida AC, né, antes do corona, eu acho que talvez isso é uma coisa que eu quero até levar para DC, né, depois do Dessas corona. rotinas, dessas mini rotinas que você está fazendo, qual é a que você consegue e está gostando mais e está sendo assim, bem mais de superior, assim? Tem alguma Nossa, que você está fazendo? tem uma que é muito boba, que é o tempo que eu separo para ficar com os cachorros. Que Ah, eu ficava com eles o tempo inteiro, mas eu sempre tinha aquela sensação de, nossa, eu acho que eu não dei atenção para eles o suficiente, e a Totoca ficou doente, depois Pudim ficou doente, foi bem treta isso em relação não sei o que está acontecendo, que os bichos estão adoecendo nessa pandemia. É, e aí eu criei momentos assim de, todos os dias, tantos minutos, eu vou parar nessa hora do dia e vou ficar com eles tomando sol na varanda, que é uma coisa que eles gostam de ficar lá lagarteando no sol. Então, tipo, fazer ah, isso, por mais que eu brinque com eles e fique com eles e passeie com eles várias outras vezes no dia, ter esse momento que é o oficial é super, super importante para mim, assim, sabe? Me deixa ah. E ah, eles gostam, ficam lá com você. E você fica eles quietinha ou amam. você fica no celular? Fica com eles Não, mesmo. fico com eles mesmo. E aí também é uma maneira, é uma hora de não pegar no celular, de não fazer várias outras bostas que você fica fazendo aí o dia todo, né? É isso, mini rotinas.
O repertório de palavras de Gladys vai desde transgredir, mimetizar e não sei o quê, até essas que ela tem dito bastante. Adoro! Adoro! Ai, Gladys é uma das minhas pessoas gente. preferidas. Então, Próxima coisa. Ah, e diga. aí já puxa para uma coisa que é coisas boas que eu não poderia deixar de falar, meus cachorros, né, gente? Meus Ai, cachorros são gente. as melhores pessoas do universo. Agora, para quem não conhece seus cachorros, fale como é que eles são, porque são os melhores cachorros mesmo. Totoca tem É, lugar na minha e casa. os dois são potiguares, né? Os Ah, é dois, verdade. Viajaram de avião para ir ficar com vocês lá. um, Conte deles. então, gente, quem é que tá falando canavial de rola? Meu Deus do céu. Mustafina Potiguar. Quem é Mustafina Potiguar? Não Eu sei, não conheço. mas alguém que me conhece, né? Porque Alguém seu, com certeza. ai, gente. Bom, Totó. É engraçado que, assim, eu não gostava de cachorro, né? Realmente, Carlos sempre puxa para ele esse protagonismo. E aí eu tenho que dar o braço a torcer que realmente eu não gostava de cachorro. Não é que eu não gostava, é que eu nunca tive. Minha mãe nunca deixou a gente ter cachorro, então eu não tinha contato. Era uma coisa tipo. É. Sei lá, o cachorro lá e eu aqui, né? Aí, quando a gente começou a namorar, aí em Natal ainda, eu já tava para vir para São Paulo, aí eu vim, depois o Carlos veio e falou, ai, vou levar a Totoca. Aí eu, Hum. Maria, um cachorro, o que é que eu vou fazer com um cachorro no apartamento, não sei o quê. Aí ele trouxe o cachorro, né? Menina, pra Ai, quê? gente. Pra quê? Não, mas Vale... Totoca Aí foi Totoca já. Então, Totoca, isso foi em 2014, eu acho, ela veio para São Paulo, depois de mim um tempo. E aí ela me escolheu, né? Aí foi, tá. Aí agora ela é sua, né? Não, Assim, nossa, você é dela. ela tem um total desprezo por Carlos. Gente, Totoca é um vira-lata caramelo, daqueles bem brasileiro, baixinha. E ela tem uma história bem, assim, de superação, porque ela não tem uma patinha, que é a de trás, De né? Uma trás, patinha de trás. isso. Então ela é tripé, assim, só que É. ela é desenrolada, amiga. Anda, corre, faz as Gente, coisas tudo. olha, Diana, Débora. Ai, eu sempre quis ser essa pessoa que fica na live. Oi, fulano, beijo. Ai, entrou fulano. Aproveita, cara, faz isso agora. Ei, Diana não entrou em nenhuma live minha, viu? Que eu sou a rainha das lives, é a primeira, viu? Sinta-se honrada aí. Claro, né? O quê? A minha prima tinha que estar aqui prestigiando. Bom, Né? aí. É verdade. Desse parentesco aí. Tem esse parentesco aí. Já pode fazer Tá. pergunta. Bom, aí Tem Totoca foi Totó. isso. Ela veio com a gente. Não, ela veio com o Carlos e tal, beleza. Aí ela acho que passou aqui 8 anos, linda, maravilhosa e tal. Aí um dia a gente estava no Facebook olhando alguma ONG aí de Natal. Ela foi resgatada, né? Ela foi resgatada com a patinha em carne viva, e fez a cirurgia e tal. Tudo em Natal ainda, ela veio com a gente. Aí a gente estava vendo o Facebook ano passado e o Carlos estava vendo e viu a foto desse cachorro que parecia muito com ela. É igual, meu Deus. De rosto, Muito né? parecida. Parecido de rosto. Aí, quando viu, o cachorro também não tinha uma pata, só que era a pata de trás. Ou seja, eles são yin yang Da das frente. patas. Não, da frente, desculpa. Ela de trás e ele da frente. E aí ele lindo e tal, aí a gente mandou mensagem, ficou naquela, traz o cachorro, não traz o cachorro, aí minha cunhada ia vir com o cachorro, acabou que não deu certo. Mas aí a gente já tava querendo o cachorro, aí o cachorro veio o quê? Sozinho de Latam Cargo. Gente, muito feio. Foi, aí liguei lá para Latam, aí liguei para as companhias para ver como que faz para trazer um bicho sozinho, enfim, eu sei que ele veio. E aí agora estão os dois aqui. Aí A Totoca amou, né, a princípio. Nossa, ela odiou. Ela falou, mano, o que esse cachorro nojento tá fazendo aqui? E bom é que você mostra, nos stories de Gladys, você acompanha a saga de Pudim querendo ser amigo de Totoca, né? Aí ela deita, ele vem e deita, ela dá bravo, se afasta. Aí ele vem e encosta assim a patinha no travesseiro de Totoca, gente, o bichinho. Nossa, ele mas agora já estão até. Mas já estão até assim,
Cara, eu entendo, eu acho que eles nunca vão ser aqueles cachorros que ficam se pegando e brincando, porque ela também tem Sim. uma personalidade muito peculiar, assim, ela não gosta muito de que você fique pondo ela no colo, ela gosta de ter o espaço dela. E eu Ela fica bem, respeito. ela É, eu fica bem, bem relaxada quando você pega ela no colo. E eu respeito, eu acho que e ela tem uma Tá personalidade certo. muito parecida com a minha, assim, ela é carinhosa, mas assim, não precisa ser muito pegajoso, sabe? Cada um assim no seu canto e tal. E ele é Sei. muito pegajoso, então eu entendo que às vezes ele enche o saco dela. Mas é isso tudo para dizer que os meus cachorros São maravilhosos. são uma coisa muito importante e com certeza estão na lista das 10 coisas. Muito bom. Eu queria dizer a Diana, que está aqui querendo mandar áudio. Diana, eu vou te convidar para esse papo também, tá certo? Vai ter seu momento das 10 coisas boas. Diana gritando aqui no ouvido da gente, A vai ser ótimo. Diana quer saber de planta, vai ter também, a planta está na lista. Então vamos lá. Totoque Pudim aqui, já anotei na lista. Já foi, né? Eu estou fazendo uma lista que, assim, depois eu quero cruzar as listas das pessoas, porque é impressionante como o pão, por exemplo, é uma coisa que tem surgido em todas. Ai, Algum gente, tipo de pão de cozinha. quem tiver fazendo pão, me adiciona, por favor. Vamos trocar figurinhas de pão, porque Ai, eu tô gente, obcecada. virou essa pessoa, tá Tô bom. obcecada. Muito bem. Não, e aí eu acabei vendo eu li vários artigos sobre pão, tipo, o hábito de fazer pão. Por exemplo, em pessoas que têm quadro de depressão. Isso bem, nada a ver com pandemia, assim, mas tipo, o quanto que o fazer pão é terapêutico para muitas pessoas. Tem estudos clínicos sobre isso. E aí como eu sou um pouco obsessiva pelos assuntos, né? Eu não vou só ver as receitas, né? Já foi pesquisar, já foi fazer milhares de coisas. Eita, Samuel, olha o primo aí, chegou. Olha, gente, aqui é o que a audiência maravilhosa dessa live. E eu sinto que daqui a pouco você vai levar essa coisa de fazer pão também para suas histórias no trabalho, porque já que tem tantas vertentes interessantes Pode aí ser, sobre pode pão, ser. pode ser. Vamos Tá, ver. do sexta coisa. Sexta coisa. Tá, sexta coisa. Bom, já que Diana perguntou, está na minha lista fazer uma horta, ter feito uma horta. E todas as plantas em casa também estão são um ponto importante da minha lista de coisas boas. Ter uma horta é uma coisa que eu sempre tive vontade. E aí é impressionante como algumas coisas que você tem vontade, elas são... você não faz, mas por que você não faz, né? Tipo, sempre quis ter uma horta, por que eu nunca fiz antes? Enfim, acabei fazendo agora. Então, a coisa da horta e das plantas também foi muito importante e é uma das 10 coisas que com certeza eu coloco como coisas boas, assim. Sempre tive essa vontade, eu tô cozinhando, aí, vou pegar ali um temperinho, aí eu vou pegar um temperinho. Vou pegar um manjericão na folhinha. Mas tá dando certo, porque eu não consigo fazer horta legal. As formigas e os sei lá o que, come tudo. Sério? Você conseguiu? Não Consegui, sei. Aqui, bom, eu não sei se São Paulo não é um habitat muito Tem outro natural clima, para né? formigas e outras pragas e outros animais, porque, tipo, não tem, tipo, nem mosca eu vejo aqui, eu acho que morre tudo da poluição. Mas as plantas sobrevivem. Aí tu tem a horta, né? Mas você tem várias outras plantas muito bonitas que você tem postado. Tem várias outras plantas cara, as plantas, assim, e é um aprendizado também, né? Porque a própria horta, se você não consome, não vai cortando as coisas e dando espaço para ela crescer, porque eu tinha isso também, como tá lindo, eu não vou nem mexer. Aí o negócio começava a definhar, porque precisa você precisa podar, você precisa... Verdade. Enfim, tá sobrevivendo a horta. O manjericão, por exemplo, eu já vi que eu vou precisar de um maior, porque já acabou. Então, aí você vai vendo também, tipo, os temperos que você usa muito. Então, eu comprei tudo no mesmo tamanho. Só que tem umas coisas que eu uso uma vez na vida e tem uma coisa que eu uso todo dia. Então, isso eu também estou aprendendo a adaptar. Tu já comprou a muda, né? Eu já comprei ela prontinha. Tá. Sei lá, se eu fosse plantar a semente só na próxima pandemia, né? Que eu ia ter Mulher, deixa essa acabar antes de falar na próxima.
Ai, Diana, que é Ó, a maculata, ainda realmente é uma planta lindíssima, é maravilhosa. qual daquelas? É aquela que é pintadinha, é? É a de bolinha, isso. Ah, tá. Dá- Será que dá pra virar a câmera aqui? Deixa eu ver. Ah, ah, dá. Ó, Ah, é essa aqui, ó. é linda mesmo. Ela, além de ser de bolinha, a parte de trás dela é um vermelho bordô, um negócio lindo, assim. Essa planta é uma obra de arte, realmente. Quando eu for para Natal, eu vou levar a maculata para todo mundo. Eu vou levar para você, Bom, Diana. pronto, muito bem. Bom, aí também observar esses. Eu estava vendo uma das poucas lives que eu vi foi da Escola de Botânica, que é um biólogo que eu sigo, que eu gosto muito dele. E aí ele estava falando sobre o comportamento das plantas, assim. Hum. Ele estava falando, ele contou uma história de que quando ele era criança, ele sempre via que a flor de maio ela desabrochava em maio. E aí ele ficava assim, nossa, como é que ela sabe que é maio para pôr a flor? E foi uma das coisas que o Muito levou bom. pro caminho da botânica, né? E Hum. aí ele estava falando justamente da flor de maio dele, que é alheia a tudo que, como uma planta, né? A tudo que está acontecendo no mundo, ela estava E bota a flor do desabrochando, mesmo jeito. mandou a flor lá em maio do mesmo jeito. Então, tipo, a planta ela estava fazendo o que se espera dela, que é ser uma planta. E o que a gente precisa fazer também nesse momento é o que se espera da gente, que é sermos humanos, né? E ele fez uma reflexão super bonita em cima desse rolê da plantas. Sigam, ele é maravilhoso. Maravilhoso, Anderson. gostei disso. Muito bom. E aí essa live dele, ele falava sobre várias coisas de olhar o comportamento das plantas, de respeitar o tempo, de ver que às vezes se você não está recebendo a luz, se você não está no lugar adequado, se você não tem as condições mínimas, você vai murchar. E a gente também, e tudo bem. E se você tiver numa bosta, porque você não está lidando bem com esse momento, tudo bem, porque você não está recebendo os nutrientes e a luz que você sempre recebeu. Então, tipo, olhar para o comportamento das plantas e também acho que o cuidar das plantas tem um rolê do tempo também, sabe? As coisas Aham. sejam no seu Ah, tempo, né? Elas têm o tempo delas. E olhar para as plantas ajuda isso também. como Ajuda é a o nome entender dele? isso. Como é o Eu, nome eu dele? acho que o Instagram dele é Anderson underline bio. Mas o Tá. Instagram. E aí ele tem uma escola que chama Escola de Botânica, que é @Escola Ah, de Botânica. Pode ser tá. que o Instagram dele não seja esse, mas o da escola, com certeza, é a Vou Escola de procurar. Botânica. Muito Procura. bom. É, uma coisa interessante que eu até estava para te dizer é que eu tenho visto assim, eu tiro toda noite, eu passo o dia trabalhando e tal, apesar de passar o dia na internet, não passo o dia vendo coisa no Instagram, etc. Aí quando antes de dormir, eu vou dar uma olhada para ficar compartilhando coisas que eu acho legal de compartilhar, coisas divertidas, porque infelizmente como a gente vive num mundo ainda mais agora digital, você precisa interagir com as redes sociais, com as plataformas, para que elas interajam com você, senão você fica sempre vendo as mesmas coisas, ele Sim. acaba não mostrando, né? Tem essa coisa do algoritmo e tal, não sei o quê. Aí, toda vez que eu acho um perfil interessante, divertido ou super legal, assim, de ideias e não sei o quê, que eu vou seguir, tu já segue a porra do perfil. Caramba, bicho, eu tô pra dar print nas pinóias, porque toda vez eu digo, caramba, God já tá aqui. Que bicha danada, pô. Ai, gente, será que a pessoa é um pouco viciada em Instagram? E eu diminui bastante o meu uso do Instagram, mas sei lá, eu tenho essa curiosidade, aí eu já sigo. É foda porque, como eu sigo muita coisa, tipo, o meu feed não dá conta de mostrar, e o Instagram Sim, também tá com uma coisa louca de só mostrar, você tem que interagir é, bastante para que apareça para exato. você e tal. Então, muitas vezes eu sigo e aí eu perco aquele negócio incrível que eu segui, e aí eu não lembro o nome, e eu fico tentando, nossa, como é o nome daquele perfil que eu quero olhar agora, enfim. É fogo, né? Tá certo. Mas eu sigo Tá, gente pra caralho. vamos à sétima coisa. Eu estou aqui de olho no tempo. Vamos lá. E uma coisa que essa é bem prática, assim, bem pé no chão, que a pandemia me trouxe foi perder o medo de lidar com certas coisas, assim, eu tendo eu tenho um certo pavor a burocracias, documentos,
Sabe? Esse tipo de coisa que eu sei que você, por exemplo, faz super bem. Eu E sou a eu rainha da tenho, burocracia. nossa, assim, eu tenho sei lá, é um verdadeiro pânico desse negócio, né? E de ter certas conversas e resolver certas coisas, por exemplo, um exemplo Enfrentar prático, algumas coisas, né? enfrentar algumas coisas da vida adulta, né? E uma coisa, por exemplo, que eu fiz com o rolê da pandemia foi conversar com a imobiliária para renegociar o meu aluguel. Isso é uma coisa que, oh, nossa, só de pensar eu suava frio, sabe? Eu não quero ter essa conversa. Não quero falar com as pessoas, eu não quero ligar para as pessoas, me manda um e-mail, me manda uma mensagem. Sabe aquela coisa da pessoa falar assim, manda no Instagram, posso te ligar? Você, Putz, não! e Odeio também. aí, tipo, falar com a pessoa e apresentar argumentos e fazer essa negociação. E é uma coisa que envolve burocracia, que envolve grana, que envolve tretas da vida adulta, não sei o quê, que foi uma coisa que me deu é, muita ansiedade e tal, mas vou enfrentar, vou fazer. E aí depois eu sinto que isso abriu um precedente para que eu enfrente esse tipo de coisa de um outro lugar, sabe? De um lugar De que, uma forma mais de boa. Vamos lá. não foi tão difícil, né? Deu para fazer. Então, eu senti que isso rolou também. Aí eu acabei fazendo isso com outras coisas, arrumando coisas que estavam lá no fundo da gaveta e eu precisava arrumar e ficava deixando para depois. Uhum. Então, foi bom isso. Eu me senti que eu aprendi uma coisa e que eu vou levar, sabe? Muito bem, teve um amadurecimento de caráter aí forte nessa pandemia. Mas sabe que essas coisas, elas são muito piores na nossa imaginação do que na Sim, realidade? Muito sim. difícil ser pior do que a gente imagina. Sim. É E uma coisa que... você também não leva em consideração que a pessoa que está do outro lado, ela está fazendo isso todo dia. É novo para Exato. mim. Mas o cara da imobiliária, eu fui, sei lá, a 30ª pessoa do dia que ele falou sobre Sim, isso. Então não é grande coisa total. para ele, sabe? É uma grande coisa para mim. É Exatamente. muito doido E tu não isso. fica com aquele... Porque é uma coisa que eu tenho. Eu fico com um sentimentozinho aqui, sabe? Aí eu paro, assim, uma coisa incomodando. Aí eu paro e digo, o que é que tá me incomodando? Peraí. Sim, Porque você sabe o que está incomodando. Só que você está querendo sim. fingir que não sabe, né? Aí eu digo, é isso aqui. Pois então eu vou fazer essa pinóia aqui. Tem que ir É. no banco resolver uma parada chata. Tem que... Vai logo, me te livra A aqui. minha tendência é protelar, é fingir que eu não tô vendo. É a Gladys de amanhã se foda para lidar com isso. Vou ficar aqui comendo meu chocolate. Beijos. Pelo amor de Mas Deus. aí eu tô sempre botando no cu da Gladys de amanhã, coitada, né? E aí ela tem que lidar com isso. Aí eu A Gladys de amanhã sempre se ré. sempre se réia. E aí eu tô. Eu acho que aí eu peguei essa perspectiva de me antecipar um pouco aos problemas, sabe? E eu acho que isso foi um super amadurecimento, assim. Que isso pode ser uma coisa mega estúpida para as pessoas que já fazem isso, que já lidam com isso dessa maneira, mas que para mim, que sempre deixei para Gladys de amanhã lidar, estar optando Protelar, né? por fazer Sim. isso no hoje, foi um grande passo. Espero que eu consiga manter. Mas uma coisa muito boa que tem disso aí que você falou é quando você vai, enfrenta e resolve. E resolve. Nossa, aí é Nossa. tomar cerveja. Aí você tira das Aí é costas, vir. assim, né? Fazer um pão agora, só de comemoração nessa porra. Vamos lá. Vamos O que lá. mais? Oitava coisa. Tô adorando suas coisas, viu? Muito bom. Uma coisa importante que aí eu acho, não sei se só eu senti isso, mas eu acho que talvez outras pessoas tenham sentido, eu li um pouco sobre isso, que é a diminuição do FOMO, sabe? O Fear of Missing Out. Já ouviu essa expressão? Ai, FOMO? não, fala, vai, Gente, Paulista, explica pra mas mim. não é Engajar. paulista, engajada. Mas sabe você olhar o Instagram e você tá perdendo alguma coisa. Todo mundo tá na Tá, ok. praia, todo mundo tá viajando, todo mundo. Isso, por mais que eu controle, por mais que eu tentasse controlar, a vida não é como no Instagram. Mas, nossa, as pessoas sempre estão viajando, as pessoas sempre estão fazendo coisas incríveis, e aí você fica com aquela sensação de que sua vida não é tão interessante quanto a vida das outras Total. pessoas.
Isso em vários aspectos, né? Tem gente que tem, tipo, a pessoa que malha, que come bem, que não sei o quê. Tem a pessoa que viaja, tem a pessoa que ganha muita grana e você fica se comparando, não sei o quê. Eu acho que o que mais me tocava, assim, de FOMO era o mundo, ver o mundo. Tipo, ai, nossa, as pessoas viajam muito, gente. Essa pessoa viajou mês passado, já tá aqui viajando de novo. Eu tô aqui, eu só viajo nas minhas férias e olhe lá. E Isso às é vezes pra nem volto. Thalija, certeza, hein? Pra quem? Diana, Thalija, esse povo que vive viajando. Sabe, esse povo que tá com a mochila nas costas e tá fazendo um mochilão faz 3 anos. E tem umas pessoas, sei lá, tem uma mina que eu sigo que ela viaja o mundo com 5 crianças, ela e os 5 filhos. E ela consegue. E aí você fica, gente, como que essa pessoa faz isso? Pra eu viajar, um negócio, tipo, arrumar uma mala, já dá um trabalho do caralho, já paralisa a minha vida. Enfim. E aí essa sensação de que esse FOMO, essa coisa de que eu estou sempre perdendo alguma coisa, diminuiu na quarentena porque ninguém está viajando para Cancún. Tá pô, mas diminuiu pelo motivo errado, pô. Não é porque você se conscientizou. Mas foi uma porque coisa ninguém boa. Tá fazendo nada. Tá assim, bom, é verdade. Olhar o Instagram não me causava mais ansiedade. Porque eu não queria estar em lugares que ninguém está em lugares, está todo mundo dentro de suas casas. Por outro lado, e aí eu li sobre isso, não é uma coisa que eu tenho sentido, as pessoas estão se sentindo mais ansiosas, não por perder o que está lá fora, mas por perder o que está dentro de casa, tipo a performance dentro de casa. As pessoas estão vendo muitas lives fazendo exercício. Sabe a pessoa que medita, faz exercício, vê live, faz curso, lê livro, e você fica, gente, eu tô desde manhã, não lavei nem o cabelo. E aí, essa pessoa, assim, esse tipo de FOMO que é dentro de casa aumentou. Então, eu acho que existem esses dois movimentos, assim, das pessoas... Sim. Se compararem no ócio, né? Assim, a pessoa se comparando na produtividade tipo assim, em casa. Eu me sinto mais de boa, eu não me sinto mais ansiosa vendo as redes sociais, porque ninguém tá fazendo coisas que eu queria fazer, então foda-se. Não tem ninguém fazendo grandes coisas, grandes viagens, grandes não sei o quê. Por outro lado, tem pessoas que estão se sentindo muito ansiosas porque a quarentena delas tá uma bosta, não tenho ânimo nem para me levantar da cama. E tem gente que tá treinando em casa, meditando, se arrumando, fazendo comida, fazendo não sei o quê, e você fica, nossa, eu não tô fazendo nada disso, que bosta. Mas eu não tenho esse sentimento em relação à performance, sabe? Não tenho essa necessidade de fazer da minha quarentena uma coisa super... Tenho que fazer isso. Eu tô bem foda-se, assim. O máximo de tempo que eu puder não fazer nada, melhor. Muito bem. Agora sim, né, Gladys? Tenho que lhe dizer que talvez você seja um alvo das pessoas que queiram, tipo assim, pô, Gladys tá fazendo altos pães. Eu, pelo menos, fico, caralho, quero fazer esse pão que Gladys fez e eu não consigo. Ai, ela tem uma horta e eu não consigo. As formigas comem minha horta inteira. Ei, tô brincando, viu? Não tenho esse sentimento, não. Pode fazer sortinho. As formigas comem, é ótimo. Bora correr aqui. Vamos pro nome, faltam duas, né? É só uma hora. Tá, vamos lá. Faltam duas. Eu vou falar um que é mais rapidinho, que foi uma coisa muito gostosa da quarentena, que foi... eu fiz aniversário em abril e a gente estava em isolamento, total isolamento. E aí eu ganhei uma festa surpresa das pessoas do meu trabalho. Foi muito fofo. E eu tenho uma mágoa da vida que eu sempre fiz surpresa para várias pessoas, mas eu nunca ganhei uma festa surpresa. Fica a dica, tá? Ninguém nunca fez uma porra de uma festa surpresa para mim. E aí, na pandemia... Carlos tá aí? Carlos, rapaz. Aninha, rapaz. Vocês que vivem com Gladys, sacanagem, hein? Na pandemia, o dia do meu aniversário foi totalmente surpresa. Tipo, uma amiga mandou torta para casa, aí o pessoal do trabalho mandou outra torta. E eu já tinha encomendado o meu aniversário, já tinha encomendado torta. Aí o Carlos fala, não dá para fazer surpresa para você, porque um mês antes do seu aniversário, você já encomendou uma festa. Vamos fazer rapidamente só um adendo aqui, que as festas de aniversário de Gladys são, assim, históricas, porque ela fez uma que era... Só acarajé, todos os tipos de acarajé. Era open acarajé. Teve o open coxinha, não? Era coxinha? Era. Teve o open coxinha, e as que tinha todos lá. Era Dória.
Era Regina Duarte, Aécio. Era. Cada sabor era um coxinha famoso. Ai, muito bom. Então, assim, realmente, eu, inclusive, fico muito chateada de não estar nessa festa do acarajé, que eu sou louca por acarajé, e realmente deve ter sido uma coisa emblemática. E, para vocês também saberem, um presente que Carlos deu para Gladys, acho que foi talvez nesse aniversário, ou um pouco antes, foi um buquê de coxinha. Coxinha, porque eles são esse tipo de casal. E Gladys é apaixonada por Carlos justamente porque ele deu entre outras coisas. Ele entende ela. Então vamos lá. Vamos para a 10ª coisa, vai dar tempo. Vamos lá. Uhul! Aí foi a festa surpresa. E a 10ª coisa, a última coisa, as pessoas reagiram de maneiras muito diferentes a esse rolê da pandemia, do isolamento, de respeitar, não respeitar, pensar no outro, não pensar. E as pessoas, a minha família, pelo menos o meu núcleo familiar mais próximo, assim, que eu considero família mesmo, e os meus amigos mais próximos, todo mundo tem um pensamento muito alinhado de que não sou só eu e foda-se o mundo, sabe? Todo mundo teve um jeito de lidar com isso que me deixou muito orgulhosa da minha família, das pessoas que eu gosto. E aí isso foi bom também, assim, sabe? Mesmo... dá um orgulho, né? Dá um orgulho. Lá, né? Tipo, a minha avó, por exemplo, tipo, sempre que alguém fala, sei lá, um idoso escroto. Ai, não, é porque a idade nasceu em outra época. Sabe? Sei. Essa falsa simetria, assim. Essa passada de pano. Essa passada de pano, exatamente. Aí pode ser racista, aí pode ser machista, aí pode ser homofóbico, sabe? E aí, tipo, ver a minha avó com 83 anos, com uma postura totalmente coerente com o que está acontecendo, sabe? A minha mãe, sabe? A minha tia, minhas irmãs, as pessoas são mais... que é o meu núcleo familiar, que eu considero, assim, a minha base, para mim, foi super... está sendo super importante. E os meus amigos também, os meus amigos mais próximos, as pessoas com quem eu mais convivo. E aí isso deu um puto orgulho, assim, dá um quentinho no coração. Estou com as pessoas certas, né? É, isso aí. E é bom que você fechou a sua lista no mesmo tema, né? Porque você falou aqui, você começou com o senso de coletividade. Nossa! E aí você foi e fechou com sua família, gente, que, olha, tá de parabéns, gente. Olha, nasci assim. O roteiro é um roteiro, né, gente? Pois a senhora arrebentou no roteiro. Deixa eu só falar aqui umas coisas que a Aninha tá dizendo que ela não faz, porque ela não tem como competir com suas festas. Então ela pode fazer uma festa e você dizer, que merda é essa, Aninha? Amiga, realmente, Aninha. Você que lute. Ela faria. Você que lute. Muito bom. E assim, Carlos, vocês estão bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem, tudo certo. Estamos aqui. Só teve mesmo o Totoca ficou doente, mas já ficou boa. Depois o Pudim ficou doente, agora tá ficando melhor. E aí a gente tá aqui. Isso deu até uma visão pra gente de que, cara, a única coisa que importa mesmo é saúde. Porque, tipo, muito pode estar tudo bem, aí, tipo, alguém fica doente, tipo, estamos com saúde, estamos dentro de casa, estamos protegidos, tá tudo certo. Gente, quem quiser ver essa live desde o começo, eu indico, porque foi muito boa. Adorei, Gladys. Sabia que você ia arrebentar. Vai estar no IGTV. Gente, me chamem. No IGTV gravado. Me chamem para live. Chamem Gladys para as lives. É Gladys Vivane, como está escrito aqui. É só @Gladys Vivane no Instagram, se vocês quiserem seguir ela. Ela já foi a rainha dos cachos, né? Falava muito de cacho. Depois ela foi a rainha dos vestidos anos 50 e do visual anos 50. E ela amava isso. Aí depois ela virou a rainha do engajamento em várias coisas. Aí depois ela tinha também a parte da maquiagem e agora ela é a doida do pão agora. É tanto reinado que eu não tô dando conta, entendeu? São muitos reinados. É muita monarquia nesse Brasil. Nossa Senhora. Querida, obrigada. Quem quiser seguir ela, vê essa live no IGTV, porque daqui a pouquinho a coisa vai acabar. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Gladys, para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu queria dizer que eu amei fazer live. Me chamem, aquelas. Me chamem. Muito bem.
Eu vou fazer Chamem que também. Eu merece. vou fazer live, vou chamar você. Aí a gente faz de Ai, novo. me chama. Pronto, a gente fica fazendo só live. Eu chamo, você me chama. Beleza. Pois um beijo, gata. E fique bem. Você vai voltar a trabalhar depois que abrir? Abriu, né? Em São Paulo? Como é que tá isso aí? Mas a gente lá no trabalho, a gente continua em casa Fala o indefinidamente. nome dessa empresa maravilhosa. Como é o nome dessa empresa? Inexplorato. Inexplorato. Sigam, Que, @Inexplorato. É que legal. A ensina gente tá... outras empresas a, né? A gente é uma empresa de curadoria de conhecimento. Então, a gente estuda coisas, temas importantes para a sociedade. E aí, aproveitando que a pandemia, a Inexplorato tem produzido bastante conteúdo lá no Instagram deles. Então, rolam as discussões legais Massa. por lá. Pois então tá bom. Pois um beijo, gata. Beijo, Tchau, gente. Ana. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Nada. Até a próxima. Beijo.